da maior polêmica da semana, com milhões e milhões de visualizações, uma repercussão colossal, sem precedentes, foi o vídeo sobre o fenômeno da adultização de crianças na internet, que veio ali, obra do youtuber e influenciador Felca, com 50 minutos de duração de quase... 50 minutos de duração, que fique claro, 30 milhões de visualizações. O Felca denunciou caso de exploração infantil em conteúdos online, pessoal, e apontou nomes de influenciadores que, segundo ele, lucram com esse tipo de exposição. A repercussão foi tão colossal que até o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, prometeu pautar projetos sobre o assunto ainda nessa semana em Brasília. E, no nosso caso aqui, para debatermos esse assunto com a seriedade que ele exige, aqui no palco do Morning Show recebemos agora a psicóloga Carla Zélio, aqui no estúdio. Bem-vinda, Carla, obrigado pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui. Quando é um assunto que... é um daqueles assuntos que transcende qualquer picuinha política e ideológica para qualquer um que tem o mínimo de decência e quer proteger a inocência das nossas crianças. Mas a forma com a qual ele colocou foi muito efetiva, né? Então, eu penso que ele tenha feito um grande favor para a nossa cidade. Juntou todo mundo para discutirmos questões importantes sobre proteção das nossas crianças, das nossas famílias. E isso é de extrema importância neste momento social e político, para que a gente consiga compreender que amanhã essas crianças são adultas, amanhã essas crianças trazem consigo dores, muitas vezes falta da saúde mental ou a doença mental, porque não tiveram o cuidado com este momento tão bonito que é a possibilidade de brincar e apenas se divertir. E tudo isso se dá, penso eu, que pela monetização, pela ideia de ganhar dinheiro com esses conteúdos e pela não consciência total de que todas as vezes que eu coloco uma criança exposta ali, tem um criminoso do outro lado. Né? Não é apenas o conteúdo, é o crime que está sendo cometido com corpos ali que não tem ideia do que de verdade está acontecendo. O Felca prestou um baita serviço trazendo esse tema à tona, né, mano? Quero te ouvir aqui, até porque só pra gente deixar claro, o termo que ele acabou utilizando de adultização, uma forma muito esperta, safa dele de driblar os vetos ali dos algoritmos das redes sociais, se referindo, claro, ao fenômeno da pedofilia, que eu também acabo de driblar. Vai que é tua, Mano Ferreira. E aí é importante, né, a gente trazer uma contextualização, caso o nosso ouvinte e espectador não tenha assistido o vídeo. O Felca, ele começa o vídeo por camadas, né? Então ele começa trazendo o fenômeno daquela criança que é tratada como adulto e que até simula, que emula aqueles coaches de empreendedores, né? Então a criança está lá com 13 anos, 12 anos, dizendo que, não, só não enriquece quem não tem o mindset, e usa aquelas expressões meio Paulo Marçal. Faz o M. Uma coisa que, claramente, a criança nem sabe direito do que é que está falando, mas está emulando tudo aquilo que a gente vê, né, nessa moda dos adultos, e depois aí ele vai, por gradação, chegando até o fenômeno dos adultos que usam crianças em situações de dança, de erotização infantil para lucrar. E traz nesse aspecto o debate sobre os danos psicológicos e sociais que essas crianças vão sofrer depois na vida adulta. E aí eu queria jogar a pergunta para a nossa Carla, para qual o limiar? Você acha que desde esse fenômeno do adulto, que é o pastor mirim, que viraliza também, que é o empreendedor aos 11 anos, tudo isso já está na mesma gradação, na sua visão, deve ter o mesmo tratamento dos outros casos onde há uma sexualização precoce das crianças em prol de monetização? Como que você acha que a gente deve tratar esses diferentes fenômenos que o Felca trouxe no vídeo? Então, não creio que seja um fenômeno novo. Isso sempre aconteceu. Antes era a TV e a resposta não era tão rápida. Hoje é assim, num clique viraliza. Num clique são milhões de visualizações sobre algo que eu creio que, se tem a ver com criança, a gradação tem que ser a mesma, né?
É importante entendermos que todo adulto que faz mau uso da imagem da criança, ele comete um crime. E claro que questões da sexualização, esse crime deve ser verificado com mais rapidez. Porque quando a gente pensa que a gente está lá em família, com todos os controles possíveis do que a nossa filha ou o nosso filho está assistindo, então entra num videozinho ali de criança, mas tem um criminoso se fazendo de criança, tentando contato com o meu filho, e todas as formas que eu tenho de controlar este acesso não são seguras. Como é que nós, enquanto sociedade, podemos discutir caminhos para a proteção das nossas crianças? Então, eu creio que a régua deva estar ali para todo mundo. Não, o que eu achei muito interessante é que ele fez um teste também, criou uma conta nova, foi ali para ver se o algoritmo jogava realmente para essas plataformas, né? E ele fez o teste do zero. Então ele colocou ali, deu umas curtidas nesses conteúdos, e aí já começou a jogar em grupos, até de divulgação, de disseminação desses vídeos. Ele né? começa curtindo fotos de crianças. Sim. E de repente o algoritmo está entregando a ele crianças em situações de sexualização. E na verdade, a situação de sexualização, ela não é uma situação sexual como o influenciador traz. É que esses criminosos veem sexo onde não tem. Sim. Eles usam o corpo de uma criança fazendo uma ginástica olímpica como uma possibilidade de excitação. Então, é sobre isso que nós temos que falar. Então, muitas vezes, um pezinho de uma criança de fraldinha, ou, enfim, os nossos filhos ali, são objetos de desejo. Pra gente é amor, é cuidado, é carinho. A gente coloca uma foto do filho da gente na internet porque a gente sente alegria de dividir com pessoas. Mas para esses criminosos, não. O uso destas fotografias... eles têm, sim, fins sexuais. Então, a gente precisa de movimentação para que essas coisas parem de acontecer. Não é para tirar o senso de urgência, muito pelo contrário, a gente está fazendo questão de dar todo o realce, todo o espaço que essa denúncia aí que pegou na veia merece. Mas deixando a hipocrisia talvez um pouquinho de lado, a gente lembra que esse tipo de demonstração de adultização vem desde os anos 90 na TV. Quem lembra na boquinha da garrafa ali? Exatamente. Então, aquilo ali tá de brincadeira aí, né, velho? Não é nada novo, como eu havia dito. Só que eu acho que agora chega para todo mundo. Sim. E nós temos uma obrigação social também. Exatamente. Né, de nos mobilizarmos para modificar alguma coisa. Só que tem um aspecto também, que naquela época não existia monetização em relação a isso. Hoje, os pais usam o argumento, a prerrogativa de que, mas ele gosta. Se eu for deixar meu filho, que tem 6 anos, tudo que ele gosta, meu amigo, o adulto da história sou eu que vou impor limites a ele. Você gosta, mas não tem idade para isso. Então, mas eu não sei se eu concordo que não tinha monetização. Tinha. Só que ela não era tão rápida. Então, o que a gente via era toda uma estrutura para monetizar, o dinheiro vinha a médio e longo prazo. Hoje o dinheiro vem ali. Quantos likes eu tiver, quantas curtidas eu tiver, quanto mais o algoritmo entregar, mais dinheiro eu ganho. Então, veja, é a mesma coisa. O que mudou foi a forma e o tempo de resposta. Eu fico me perguntando aqui por outro ângulo, né, David? Por que a Polícia Federal não tem uma unidade exclusivamente dedicada a combater a propagação de posts com conteúdo pedofilico na internet? Porque, enfim, para poder criar relatórios e atestados ali com posts de opiniões políticas, enfim, incômodas do passado, eles são craques, camisa 10. Mas para realmente ter uma atuação mais assertiva nesse sentido, eu desconheço. Posso estar errado, espero estar errado, mas eu desconheço. Mas essas pessoas que agem também, Marinho, eles ficam ali na dark web. Eu já fui no submundo total, nas franjas da internet. Fui acompanhar um trabalho investigativo da Polícia Civil aqui de São Paulo, que inclusive tem um setor específico para isso. Eles ficam o dia todo monitorando essas questões. Só que para você chegar na pessoa que está do outro lado ali do computador promovendo essas ações, tem uma certa dificuldade. Eles conseguem sim, mas tem essa dificuldade, de entrar no grupo. Não é um passeio no parque. Pelo contrário.
dizer que o Ministério Público tem a promotoria da infância e da juventude, que em tese é para atuar em situações como essa. É isso aí. Fica a reflexão. No momento onde a gente se despede, quem nos ouviu pela rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show fica por aqui. Amanhã às 10, tamo junto de novo. Tchau. Em frente a gente segue aqui a todo vapor. Jota, quero te ouvir também, porque, enfim, muita gente imaginando que o timing dessa manifestação, por mais necessária e viral que tenha sido, pode ter talvez um pano de fundo político por trás. Você vê dessa forma? Tem um pano de fundo, eu tenho muito medo disso e principalmente mais uma responsabilidade também de até ter esse compromisso com um belíssimo trabalho que foi realizado pelo Fielka. Veja bem, nós estamos falando agora de um influenciador que utiliza a sua visibilidade para fazer uma live Esse sim da é cadeia, influenciador, né, Jota? Esse sim é o influenciador que está fazendo a sua influência como algo positivo. Porém, André e demais amigos aqui da bancada, nós temos que refletir para o momento em que essa discussão é trazida. Cabe ressaltar aqui que nós temos uma pauta que tem todo o poder em se transformar algo em que, mesmo que um momento de politização, mesmo um momento de difícil oportunidade para diálogo, uma pauta da população. Uma pauta que eventualmente pode até se tornar uma política de Estado em vez de ser uma política de governo. Certamente nós vamos estar discutindo aqui nos próximos dias algum projeto, alguma outra iniciativa que vai vir por parte do Parlamento ou até mesmo do Executivo, que vai buscar enfrentar esse problema. Porém, nós temos que refletir também, quando nós estávamos tratando sobre os perigos da sexualização infantil ocorrendo em escolas, tem um grupo político que tem uma certa dificuldade em tratar sobre isso. Uma apresentaçãozinha com um cavalo de forma lúdica, tem um grupo político que tem uma dificuldade em tratar sobre isso. Tem apresentações teatrais em que crianças fazem parte, tem um grupo político que tem dificuldade em tratar sobre isso. Inclusive, para finalizar, André, muitos shows que são romantizados, vistos como cultura periférica que deve ser respeitada, algum grupo político busca defender. Por que agora, justamente numa discussão sobre possível censura na internet, esse assunto vem à tona? Há de se pensar também. Uma denúncia legítima, viral, necessária. A questão é essa, né? Será que vai ser instrumentalizada aí por grupos políticos partidários com outros fins? Essa é a questão que está posta aí, o Jota trouxe bem. E, para terminar bem também o nosso programa, começar melhor ainda a semana, palavra do dia para terminar aqui em alta. Vamos lá. E a palavra do dia nessa segunda-feira é suzerania. Suzerania, originalmente é o poder supremo de um senhor sobre seus vassalos. Aqui descreve muito bem Mano Ferreira governando com mão de ferro a garrafa de café do Morning Show. David de Tarsis, J2, humildes vassalos da bancada ficaram sem acesso ao precioso líquido matinal e o Mano implacável decretou: enquanto eu for suzerano da cafeína, ninguém bebe sem meu beneplácito, meu amigo. Então, conclusão, cuidado com a suzerania matinal. O café concentrado demais pode subir a cabeça do governante. Que infame, eu trago a garrafa de café todo dia aqui pra todo mundo. Fica incomodado quando vê terminando ali, quando já começa aquele espirro. Já fica quase pressão baixa. Quem é o suzerano do momento, né? O grande controlador, o detentor do poder, autoridade máxima. O suzerano do mundo é o Donald Trump. É isso que eu ia falar. Presidente do mundo, não dos Estados Unidos. Vamos lá então. Jota, o suzerano do momento. Muito prazer estar aqui, né? Principalmente agora no assunto que foi cafezinho. Eu gostei, inclusive estou esperando agora ali na saída se o Mano não tomou todo, né? Obrigado, Jota. Obrigado, David. Obrigado, Mano. Obrigado a todos vocês. Obrigado, minha querida. Fica por aqui. Tchau. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço baixo, crédito fácil, entrega e montagem. A solução completa. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização